Oi, pessoal. Eu desapareci por uma semana. A minha meta era simplesmente gravar um vídeo por dia, contando como estava acontecendo a Operação Onyx. E eu não consegui dar conta. E a vida aconteceu e foi me atropelando, assim. E aí eu queria contar um pouco para vocês, assim, dos altos e baixos dessa semana. Dizer o que deu certo, o que não deu certo na Operação Onyx. E vamos lá, vamos contextualizar, né? Para que você está chegando agora, eu decidi fazer um plano de ação junto com a inteligência artificial. Já tem vídeo por aqui ensinando você a fazer igual para você. E eu tinha metas, né? Para realizar em referente ao primeiro pilar dessa operação. O primeiro pilar está muito relacionado a eu criar uma identidade que seja capaz de sustentar a vida que eu quero ter, que é o meu próximo nível. Esse pilar, eu achei ele maravilhoso, de verdade, assim. Não foi eu que criei, foi a IA, mas dentro de todas as nossas conversas, ele entendeu que eu precisava criar um ambiente que fosse favorável para mim mesma, para quando eu tivesse recaídas. E as minhas recaídas é muito de procrastinação, é muito de dúvida, eu questiono demais no meio do processo. Eu tenho uma tendência a recomeçar as coisas ao invés de dar continuidade. Então, foi muito importante eu criar esse ambiente, criar um ambiente onde quando eu caísse, ou quando eu desistisse, quando eu questionasse, e voltasse, retornasse de onde eu parei, não tivesse caótico, porque era mais ou menos assim que acontecia. Eu ia entrando num looping, procrastinando, deixando as coisas importantes sem fazer. E aí, quando eu estava no pico de ânimo, de motivação, quando eu voltava, estava tudo caótico. Então, era sempre um recomeço. Era sempre trabalho acumulado, era sempre uma casa bagunçada. E, enfim, os primeiros dias, eles foram muito bons nesse sentido, porque eu consegui colocar o meu trabalho em ordem, eu consegui deixar minha casa em ordem, eu consegui fazer coisas assim, visualmente para minha casa ficar, me deixar mais animada, sabe? Assim, eu consegui ver beleza na minha casa, que como eu comentei, a minha casa não tem móveis, isso aqui é tudo parede branca, só essa parede aqui que eu trabalho tem quadros, eu tenho a mesa de trabalho na sala, a gente dorme num quarto, são 3 quartos, assim, é tudo praticamente vazio, então, assim, não tem beleza na minha casa. E minimamente eu fui criando um ambiente para me colocar já no lugar onde eu quero estar, numa casa bonita, bem decorada. E assim, olhando para esse lado, assim, super funcionou o projeto Onyx, assim, a Operação Onyx, porque eu consegui criar esse ambiente. Mas aí, o que que aconteceu, né? Na semana passada, na segunda-feira, nos primeiros dias, eu fui muito produtiva, eu fiz muita coisa, eu criei uma caminha, assim, perfeita, era só deitar. Na quinta-feira, eu saí com meu marido, assim, aí eu bebi demais, eu misturei bebidas e sexta-feira eu não era ninguém. Não era ninguém. E eu ainda tinha que trabalhar, eu tinha algumas coisas para entregar na quinta-feira, na sexta-feira, mesmo eu não consegui emendar. E aí, quinta-feira eu tava péssima, eu tava fazendo as coisas assim, arrastada no piloto automático. Eu fazia uma coisinha, deitava, fazia uma coisinha, deitava, assim, porque ainda tem isso. Eu passo muito mal quando eu bebo. E quando eu ultrapasso o meu limite, assim, eu passo muito mal. E aí, nos dias seguintes, eu não sou ninguém. E me incomoda, me irrita, sabe? Eu fico revoltada comigo mesma por eu saber que eu sou assim e ainda tomar decisões ruins, mesmo com 42 anos, mesmo, sabe, passando muito perrengue porque de ressaca, mas enfim. E aí sexta-feira eu fiz o que deu para ser feito. Eu ainda cometi um erro no trabalho, assim, e aquilo também
me soou muito ruim, sabe? Porque eu me senti muito mal, porque por mais que eu tivesse feito tudo certinho, assim, eu cometi aquela falha, eu deixei passar, eu não vi, sabe? E era algo que eu podia ter evitado, assim, se eu tivesse tido mais atenção. Então, eu tava assim, vivendo as minhas pré-quedas, né? Várias pré-quedas e tal. E, como eu disse, quando eu bebo, para minha energia voltar ao normal, eu levo uns 2 dias. Então, no final de semana, eu ainda tava com dor de cabeça, tava, mas fazendo as coisas, indo fazer, enfim. E aí, no domingo, que eu já estava voltando ao meu normal, fisicamente, né? Eu tive uma notícia tão triste, tão triste. Ai, gente, isso é algo que realmente mexeu comigo. Que eu soube que um grande amigo meu, que foi meu primeiro namorado, a gente namorou da adolescência ao início da vida junta, sabe? A vida adulta, assim, a gente ficou quase 10 anos juntos. Eu já não tinha contato com ele há muito tempo, mas era uma pessoa que eu torcia muito por ele, sabe? E eu descobri que ele faleceu. E eu descobri que ele faleceu ano passado, eu nem sabia. Aquilo me entristeceu muito, 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 muito. Porque por mais que eu não tivesse mais contato com ele, por mais que eu não sentisse um amor de homem e mulher, assim, de relacionamento amoroso, mas eu gostava muito dele. Ele era uma pessoa muito boa, ele era uma pessoa muito querida. E ele era professor, ele era muito querido pelos alunos, por todo mundo com quem ele convivia. E eu fiquei meio paranoica, eu queria entender o que tinha acontecido. Eu já não tinha contato com o irmão dele para perguntar. Aí ficou uma amiga e eu, assim, a gente caçando na rede social, porque todas as escolas que ele trabalhava fez homenagem, assim. E aí a gente descobriu que ele infartou dando aula. Aquilo foi muito triste, assim. E foi um luto tardio, um luto solitário, porque eu comentei com meu marido, ele falou, poxa, que triste e tal, o que ele conhece, eu comento dele, assim, sempre falei dele pro meu marido e tal. Mas assim, mas a dor era só minha, né? E aí eu fiquei pensando, sabe, tipo, por que eu perdi contato com ele? E eu sei por que eu perdi contato com ele, sabe? Toda a minha tristeza foi por ele ser jovem, por ele ser um profissional muito bom, por ele ser uma pessoa muito boa. Ele era um ano mais novo do que eu, ele era 11 anos mais novo do que eu. Então, se eu vou fazer 43, ele tinha acabado ele teria feito 42 mês passado. Então aí eu fiquei muito triste, gente, muito triste. E assim, e sabe quando você já tá vindo de um modo operando no automático? E aí eu comecei a sentir a minha casa bagunçando de novo, as coisas saindo de ordem de novo. Mas o lado bom é isso, assim. Eu já tinha preparado um ambiente muito favorável. Não tem trabalho tá em ordem, as coisas que eu precisava fazer eu fiz, eu não estava com nenhuma pendência muito grande ao ponto de eu não poder viver um luto, ao ponto de eu não poder viver uma ressaca, sabe? E aí eu entendi que nesse sentido a Operação Ônix super funcionou. De alguma maneira a inteligência artificial entendeu que o meu problema não é começar, o meu problema é continuar. E é continuar porque eu tenho esses padrões de largar no meio do caminho e de uma forma tão forte que não, quando eu volto não tem o que recuperar. Eu não sei se está fazendo sentido o que eu estou dizendo, mas para mim fez muito sentido, assim, sabe? E é muito interessante, assim, né? Porque, como eu disse, eu tenho a Operação Onyx aqui, eu tenho, né? Ela impressa no meu fichário. E tem uma parte aqui que fala que eu acho que é muito. Que fala que eu acho que tem muito a ver comigo, assim, sabe? Que não se trata de motivação,
se trata de constância, porque quando eu tô motivada, nossa, é muito fácil, assim, eu produzir, eu ficar acordada até tarde, eu acordar muito cedo. Só que ao longo do tempo, eu não estou sempre assim, sabe? São fases, assim, pode ser por causa da questão hormonal, pode ser também. Então eu sei que eu não sou motivada o tempo todo. Então ter um plano que me dá segurança, sabe? Para eu ter como ter esses momentos de baixa, fez entender que eu estou no caminho certo. Um, um outro ponto, assim, que eu também fiquei pensando, que eu comecei essa operação no finalzinho de maio, começo de junho e tal, e eu já queria pular pro Pilar 2, né? Porque eu tenho esse projeto no chat, e aí, trocando com o chat, eu falei, será que eu já tô pronta para o segundo pilar e tudo mais? E aí talvez eu não esteja. E talvez também não se trata de velocidade, sabe? E sim de estar num ritmo, ainda que mais devagar, mas que eu esteja no ritmo certo, no caminho certo, na direção correta. E aí eu fiquei pensando muito assim, sabe? Qual é o sentido de ter um canal? Será que faz sentido? Porque será que eu vou conseguir alimentar? Será que tem alguém aí de alguém aí que tá vendo, que tá acompanhando isso? Será que é a troco de nada? Eu fiquei questionando muita coisa, porque é um padrão meu. É um padrão tomar uma decisão e antes de chegar no fim eu questionar se aquilo realmente faz sentido. E muitas vezes eu chego à conclusão que não faz sentido e largo. E aí eu fiquei pensando, por que não, sabe? Essa questão do luto, assim, eu de novo me sinto muito sozinha, assim. Me sinto muito. As pessoas ouvem e falam, ai, que triste, mas a vida é assim mesmo e tudo mais, mas não é o suficiente para fazer a dor que eu tô sentindo passar. E aí vim aqui conversar sobre isso, de alguma maneira eu me ouço, sabe? Eu acho que isso é um ponto muito positivo, assim, eu me ouvir. Eu consigo entender o que eu tô sentindo, assim, qual é o lugar ali em que a dor não quer sanar, sabe? E aí teve um ponto interessante também, que eu falei que eu ia voltar pra academia, né? Eu tenho o Total Pass, o Total Pass me dá 2 sessões no Conexa, de 30 minutos, enfim. E eu já tinha tentado fazer uma sessão, não curti. Aí eu marquei com outro terapeuta e com ele eu achei legal, me senti mais à vontade. E eu tinha, coincidentemente, semana passada, antes disso tudo acontecer, eu tinha agendado uma sessão para ontem. E ontem eu realmente estava muito triste, assim, muito triste de segurar choro e tudo mais, assim. E aí eu conversei com ele e foi muito bom, porque eu consegui me ouvir. Assim, ele me fez perguntas que eu não faria, que eu não me questionaria sozinha. E através dos questionamentos dele, eu consegui entender por que eu estava tão triste com a morte do meu amigo, assim. E foi muito bom me ouvir, sabe? Foi muito bom me entender. Foi muito bom entender que eu me afastei dele por opção, porque eu coloquei a dor que eu estava sentindo na frente de qualquer coisa. Isso não é algo que a gente consegue entender sozinho tão rápido, né? Talvez eu levaria um tempo para poder chegar nessa conclusão. E é isso. E aí também é mais um ganho da Operação Ônix, né? Porque eu me arrisquei e eu insisti. E eu acho que eu vou até fechar com ele
um pacote de atendimentos assim particulares e foi muito legal também porque ele passou o valor, aí ele disse que ele estava aberto a negociar e aí eu propus um pacote assim por um tempo durante a Operação Ônix, porque a Operação Ônix é para me fazer prosperar. Então a ideia é que daqui a pouco eu tenha como pagar as sessões dele com mais frequência. Então é isso que eu queria compartilhar. Vocês entendem que a vida vai acontecer, sabe? Assim, quando a gente toma uma decisão, quando a gente planeja chegar no próximo nível, não quer dizer que as coisas vão mudar. Não quer dizer que vai parar de acontecer problemas, assim. Pelo contrário, acho que vão acontecer coisas que você nem imagina. Porque eu quero muito ser a pessoa capaz de sustentar o próximo nível. E eu fiquei questionando tantas coisas. Eu falei, será que eu preciso parar de beber? Eu já pensei muito nisso, sabe? De parar de beber. E eu sei quais são as minhas dificuldades para parar de beber. Eu não me considero alcoólatra. Apesar de eu já ter feito até isso, né? Eu já participei de algumas reuniões do AA online. Só que nessas reuniões eu me sentia muito deprimida, porque as pessoas que estão ali, elas realmente perderam muita coisa. Ou se não perderam muita, perderam tudo, perderam de emprego a família. Então, elas têm... a história delas é muito pesada. E aí, eu me sentia mal de ficar ali ouvindo, sabe? Aquilo, quando eu saía da reunião, eu me sentia pior do que quando eu entrei. Porque eu entendo que eu me sinto melhor quando eu estou num ambiente onde as pessoas contam coisas positivas, histórias inspiradoras e, assim, eu posso estar falando uma grande besteira, mas eu não me considero alcoólica, né? Eu acho que alcoólatra não é nem o termo correto, não me considero. Mas eu gosto de beber, eu gosto de beber vinho, eu gosto de tomar cervejas artesanais com meu marido. E aí eu fiquei muito questionando, será que tem que ser radical ao ponto de parar de beber? Ou será que eu preciso respeitar os meus limites também, sabe? Será que eu sou capaz de abrir mão disso para chegar no próximo nível? Juro, passou tudo pela minha cabeça, assim. Será que eu quero tanto mesmo, assim, chegar no próximo nível que eu não consigo parar de beber? Mas aí depois, né, os sintomas da ressaca passam e a gente parece que tá tudo bem de novo, né? Não é a minha primeira vez. Mas isso também talvez seja pauta, assim, pra conversar mais no futuro, sabe? E é isso, gente. Eu vim compartilhar aqui uma semana sumida por questões que a vida resolveu me puxar para viver. E eu tô triste ainda. Acho que é uma coisa que não passa de um dia pro outro. Eu tô muito reflexiva em relação à bebida, indo bem devagar, assim, sabe? Não bebi até hoje. Vai ter... Eu sei que eu vou para um aniversário no final de semana, tem Dia dos Namorados, tem o meu aniversário na semana que vem. Então, eu tô indo bem devagar, assim, com as decisões. Tô feliz porque, apesar de tudo, as coisas estão em ordem, as despesas estão em ordem, eu já consegui também botar a vida financeira do mês em ordem, isso me deixou bem tranquila, tanto que, olha que interessante, isso também foi uma coisa que eu percebi. Normalmente quando eu bebo muito e eu passo mal, a primeira coisa que eu passo mal é na hora de dormir. Meu coração acelera, eu durmo rápido, mas eu acordo no meio da noite e não consigo dormir mais, com o coração acelerado, com pensamentos intrusivos, é muito ruim. E aí, o que eu percebi? Que nesta quinta-feira, por mais que eu tenha me sentido tudo isso, eu não tive os pensamentos intrusivos. Porque os pensamentos intrusivos é muito da minha ansiedade das coisas estarem fora de ordem, por ter muito o que fazer,
ou porque tem alguma coisa para pagar que eu não vou conseguir pagar. Então, por tudo estar em ordem, fisicamente foi muito ruim, mas o emocional não abalou. E eu acho isso tão importante, esse entendimento, porque é mais uma prova de que eu posso ter comportamentos que são nocivos para mim mesma e eu nem percebo. E por causa disso, eu estou me controlando muito nas decisões financeiras, assim, eu tô muito tranquila com isso. Eu não tô com um sentimento de escassez porque eu não tô comprando alguma coisa, sabe? Eu tô com um sentimento de que eu estou no comando. E isso é um ganho maravilhoso que talvez eu só tenha conseguido perceber porque eu bebi muito, né? Porque se eu não tivesse bebido muito, eu não saberia que quando eu bebo muito, passo mal. Mas eu não estou devendo nada para ninguém, eu fico tranquilo. Então, esse é o apanhado de tudo que aconteceu nessa última semana. E aí eu ainda estou no primeiro pilar da Operação Ônix. Eu quero programar melhor, assim, sabe? Esse primeiro pilar, ele tem 5 frentes. A primeira frente é o ambiente, que é o que eu falei para vocês, de deixar a casa em ordem, de deixar o trabalho em dia, de deixar as contas em dia. A questão da autoimagem também, foi por isso que eu dei uma limpa no guarda-roupa, de, sabe, estar mais tranquila, de sair com mais segurança, de olhar para mim, assim que eu estou olhando agora, e ficar feliz com o que eu vejo. Do comportamento, eu falhei na bebida, eu poderia ter tido um comportamento diferente ali, mas, enfim, em contrapartida, na questão da procrastinação, eu acho que eu fui muito bem. A questão da linguagem interna, isso aqui também, eu acho que eu estou controlando isso muito bem também, porque eu já não digo que eu sou uma procrastinadora, eu digo que eu sou uma pessoa que pode procrastinar. Eu tenho que ficar vigilante de mim mesma, sabe? Vigilante, vigiante, vigilante, né? E a evidência da capacidade. Isso aqui, a evidência da capacidade, é interessante porque não se trata de ter resultado. Tanto que aqui fala de comemorar quando eu conseguir perceber que eu estou tendo um comportamento diferente da versão antiga. E aí eu falei assim, mas eu não tenho nada, eu não tive ganho nenhum, eu não tenho nada especificamente para comemorar. E aí a inteligência artificial falou isso para mim, mas não se trata de comemorar resultado. Se trata de comemorar que você está vendo evidências de que você pode ser diferente. E é isso, gente. Essa foi a minha semana. Eu não sei se eu vou ter muita coisa para contar, porque eu ainda estou engateando nesse primeiro pilar. Mas eu queria compartilhar isso com vocês, assim. E é isso. Dá uma olhadinha no vídeo anterior que eu deixei o prompt desse projeto para você tentar aí colocar na sua IA. E quem sabe você também vai ter... Quem sabe não, você com certeza vai ter um projeto só seu. E é isso. E eu espero que seja útil, viu? Até o próximo vídeo.